Olá, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou falar sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas do organismo dos animais com o meio ambiente, porque somos um animal racional. É constituído pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, que formam os alvéolos pulmonares. Através do sistema respiratório, o organismo humano ele realiza as trocas gasosas, eliminando o gás carbônico e absorvendo oxigênio. Olha lá, cavidade nasal, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, não dá para ver os alvéolos nessa imagem, e o pulmão direito e esquerdo. E isso que nós temos fininho aí embaixo dos pulmões se chama diafragma. As fossas nasais são cavidades situadas no interior do nariz que tem como função filtrar o ar através de pelos e cílios, aquecimento do ar através dos capilares sanguíneos, purificação do ar através das glândulas, que são as glândulas nasais, tá? Aí nós estamos vendo, ó, a cavidade nasal. Tá vendo a fossa nasal como ela é bem, o epitélio é bem ciliar? Tem uma imagem aí? O nervo olfativo, as terminações nervosas, o bulbo olfativo. Por isso que o ideal é que respiramos pelo nariz, não pela boca. Agora, quando nós temos um esforço, tem um esforço maior, aí há sim a necessidade da respiração pela boca, porque devido ao esforço, à sobrecarga, tá? A faringe, situada atrás da boca e por baixo das fossas nasais. Tem como função fazer a comunicação entre as fossas nasais e a laringe. Também é comum ao sistema digestório. Por isso que quando engolirmos, paramos de respirar. Olha lá a faringe. A laringe. A laringe é um órgão curto que conecta a faringe com a traqueia. Situa-se na linha mediana do pescoço e tem 3 funções. Atua como uma passagem de ar durante a respiração, né? O epitélio que reveste a laringe, ele apresenta pregas e nós temos as cordas vocais, capazes de produzir sons durante essa passagem de ar, tá bom? E é ela que faz com que objetos ou alimento não vá à glote, porque na laringe nós temos o que? A glote, epiglote, que o que ele faz? Com que o alimento não passe para a laringe. Quando nós engolirmos, ela fecha, tapando para que esse alimento não vá para a traqueia, tá bom? E assim não bronco aspire. Olha lá, ó. A epiglote, tá vendo lá a epiglote? Ela fecha. A laringe, a traqueia. Olha lá mostrando em cima a epiglote, a base da língua. E olha lá nossas cordas vocais. Por isso que a intubação é muito difícil, porque se a técnica for inadequada, você pode vir a prejudicar as cordas vocais. Por isso que algumas pessoas que são traqueostomizadas, às vezes vão falar, ela perde a qualidade total do som porque houve um calo ou são incisões, gente, imperceptíveis, assim, muito finas e podem alterar o som da nossa voz. A traqueia. A traqueia é um tubo cujas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos, que bifurca-se na sua região inferior, originando os brônquios. Seu epitélio de revestimento é mucociliar. Adere a partícula de poeira e bactéria, presente em suspensão no ar inalado,
que depois são varridas para fora. Ou nós engolimos ou nós expelimos. Como tosse, olha lá a traqueia. Olha lá a retirada de uma traqueia no centro cirúrgico. Os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são formados pela divisão da traqueia e levam ar para o interior dos pulmões. Se ramificam várias vezes até formarem os bronquíolos. Olha lá, os brônquios se ramificaram várias vezes, e nós temos os bronquíolos. Os alvéolos. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas localizadas no final dos bronquíolos, que são formadas por células epiteliais achatadas, recobertas por capilares sanguíneos. Os alvéolos, é neles que ocorrem as trocas gasosas. Então, o ar vem para o alvéolo e aí os capilares sanguíneos vêm e há uma troca gasosa. O capilar sanguíneo manda CO2 para dentro do alvéolo e o alvéolo manda O2 para dentro do capilar. Os pulmões possuem cerca de 300 milhões de alvéolos. Olhe lá os alvéolos e o capilar. Então, chegou, ó. Aonde acontece isso? Na pequena circulação, que é do coração para o pulmão. Então, a artéria pulmonar rica em sangue venoso veio, que é esse azulzinho. Houve a hematose e agora a veia pulmonar vai voltar para o pulmão rica em sangue arterial, cheinho de O2. Os pulmões. É o principal órgão do sistema respiratório. Tem uma textura esponjosa, uma forma mais ou menos cônica. Pesa cerca de 700 gramas e situa-se na caixa torácica. É dividida em lobos. O pulmão direito tem 3 lobos e o pulmão esquerdo tem 2 lobos. É revestido por 2 membranas denominadas pleuras. A pleura visceral, que envolve o pulmão, e a pleura parietal, que adere na caixa torácica. Às vezes acontece do paciente a gente ouvir, ele tá com água na pleura, ele tá com um sangramento na pleura. O que é isso, Pro? Entre a pleura visceral e a pleura parietal há um acúmulo, por isso a necessidade da retirada. Porque quanto mais água na pleura, menos a possibilidade de expansão pulmonar. E piora a circulação de oxigênio, porque piora a respiração. Olhe lá um pulmão. Estão vendo? Um pulmão dissecado e um pulmão ali em retirada. Esse pulmão tá bom. Tem situações de pulmão que são muito feias, pretos, devido à respiração, ok? Olhando assim, lembra o fígado. A hematose. Hematose pulmonar é a troca gasosa que ocorre entre o sangue e o ar existente nos pulmões, resultando na conversão do sangue venoso, concentrado em CO2, que é convertido em sangue arterial, rico em O2. Olhe lá a hematose. Olhe lá o alvéolo pulmonar, vem com O2. Olha as trocas que eles estão fazendo ali, junto com o capilar. E assim que ocorre a hematose. Inspiração, expiração. Uma pessoa inspira e expira cerca de 25 mil vezes por dia, colocando e retirando dos pulmões cerca de 10 mil litros de ar. Desse total, passam para o sangue 500 litros de oxigênio e saem do sangue para os pulmões 500 litros de gás carbônico. A entrada e saída de ar dos pulmões depende do movimento de contração e relaxamento do diafragma e dos músculos presos às costelas, os músculos intercostais.
A inspiração. Para ocorrer a inspiração, os músculos intercostais e o diafragma, ele contrai. Fazem assim os pulmões se expandirem. E a pressão dentro dele fica menor do que a pressão do ar cá fora. Por isso, o ar entra nos pulmões. E na expiração, os músculos intercostais e o diafragma se relaxam. E assim o pulmão se contrai, fazendo aumentar a pressão dentro dele. E o ar, então, sai para o ambiente, para que possa... E assim, a pressão fica menor que o pulmão. A pressão do ar fica menor que o pulmão, porque ele se contrai e assim o ar. O ar de dentro dos pulmões é expelido. Então, o que acontece? Inspiração. Contrai diafragma, contrai músculos intercostais, o pulmão expande. Relaxa. E aí o ar entra. A expiração. O que acontece? Relaxa os músculos intercostais, relaxa o diafragma e assim o ar sai. Olha lá. Na inspiração, contração do diafragma, dos músculos intercostais, o pulmão. E olha o ar entrando. Na expiração, olha lá, relaxa os músculos intercostais, relaxa o diafragma e o ar expelido com a contração do pulmão. Conclusão. O sistema respiratório tem como principal função as trocas gasosas do nosso corpo, ou seja, levar oxigênio às nossas células e depois eliminar o dióxido de carbono que são produzidos pelas células. Desta maneira, o sistema ajuda a controlar o pH, a acidez do sangue. E ainda, ele filtra o ar que respiramos. Com isso, o nariz é responsável por captar e depois filtrar o ar que respiramos. Muito importante. A faringe é o canal por onde passa o ar, que também leva alimento. E nós temos a laringe, que nós temos as cordas vocais, onde tem um som, nós temos a epiglote, que faz com que o alimento não vá para a traqueia. A traqueia tem vários cílios, para quê? Para fazer a limpeza, e isso é varrido das bactérias, e isso tudo é varrido para que não vá para os brônquios, nem para os alvéolos, nem para os alvéolos. Então, muito cuidado com o pulmão. Por isso que o cuidado com o bebê para ele não broncoaspirar. Porque quando nasce, nós liberamos o surfactante. E esses alvéolos, pense nele numa bexiga toda colada. E aí o surfactante vai e abre todos esses alvéolos. Então, quando tem líquido ou quando tem alguma coisa, isso impede uma respiração e uma hematose correta. E assim, um comprometimento com todo o organismo. Tá? Muito obrigada e bons estudos!